Bom, então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre revisão de anatomia e fisiologia, tá? Do sistema respiratório. A gente precisa saber do básico para poder ir para o específico, tá? Eu gosto bastante desse gifzinho, eu acho que eu não vou conseguir reproduzir ele. Oh, meu Deus. Porque ele mostra bonitinho como que o sistema respiratório funciona. Então, veja bem, aqui nós temos o diafragma, né? Ele tem as suas inserções, né, nas últimas costelas e também, né, nas lombares, né? Ou seja, ele tem essa forma é, côncava, né? E ele serve, a biomecânica dele é muito favorável para que quando ele se rebaixe, né, os pulmões eles se expandam, tá? Então a gente vai falar muito sobre isso ainda. Mas vamos começar do começo, vamos começar da anatomia, né? E vamos falar principalmente do que é respiração. Né? Respiração é um ato essencial para o organismo, pois ocorrem trocas gasosas e assim o suprimento de oxigênio para o organismo humano, tá? Depois disso, né, é óbvio que a gente precisa eliminar alguma coisa, né? Então, se a gente tem o suprimento de oxigênio, né, a, a gente tem a troca pelo gás carbônico, né, pelo CO2. Tá? E quem participa disso, né? Quem participa da respiração? Então é lá, né? Desde a do nariz, pelas narinas, passando por cavidade nasal, né? Daí vai para a faringe, né? Daí depois passa por um órgão que é compartilhado do sistema respiratório com o sistema digestório, que é a laringe, né? Da laringe passa para a traqueia, né? E a traqueia ela se bifurca em dois brônquios, né? Esses brônquios eles vão se ramificar e vão chegar até os alvéolos. E os alvéolos é parte constituinte aí dos pulmões, certo? Então a gente vai falar sobre isso, especificamente disso, tá? Anatomia, então, do sistema respiratório, tá? O sistema respiratório tem por objetivo prover oxigênio e expelir diagnóstico, desculpa, pessoal, e expelir dióxido de carbono do organismo, tá? É, essa é a função principal do sistema respiratório. Ele tem receptores de olfação também, afinal de contas é com o sistema respiratório que a gente sentir cheiros, né? A gente tem esse sentido, né? É pelo sistema respiratório. E outras funções do sistema respiratório também compreendem o mecanismo da fonação. Sem respiração, a gente não tem fonação, né? A gente não consegue falar sem ter essa passagem pelas cordas vocais, certo? Então, o sistema respiratório tem uma porção condutora, ou seja, que conduz o ar, né? E tem uma porção que é respiratória, tá? Que é a porção que realmente vai fazer a troca gasosa, tá? Pessoal, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Eu só não sei se eu vou conseguir ver por chat aqui, tá? Porque como eu estou compartilhando a tela inteira, eu não consigo ver. Então, vocês podem tirar o mudo aí e falar que eu posso responder. Bom, então voltando aqui. Então, constituição do sistema respiratório, né? Nós temos vias aéreas, tá? E percebam que a gente consegue abreviar vias aéreas dessa forma, tá? Assim como membros superiores é MMSS, vias aéreas a gente também pode abreviar dessa forma. Nós temos vias aéreas que são superiores e vias aéreas inferiores, tá? É importante a gente diferenciar porque a gente tem as situações de infecções de vias aéreas superiores e infecções de vias aéreas inferiores. Isso aí a gente até comentou em fisiopatologia no ano passado, tá? Então, como vias aéreas superiores, né, começam aí desde o nariz, né, da cavidade nasal, faringe, laringe e traqueia, tá? E são consideradas vias aéreas inferiores, brônquios, bronquíolos e alvéolos, tá?
Daí, além disso, outra constituição são os pulmões, né? E nós temos dois, então pulmão direito e pulmão esquerdo. E a gente tem o músculo diafragma também como componente aí do sistema respiratório. Beleza? Bom, então aqui essa figura bem bonitinha aqui, ó, mostrando que nós temos o nariz, né? Deixa eu pegar um laser aqui. Né? Então, ó, aqui nós temos o nariz, né? Que é o órgão externo. Do nariz nós temos as duas narinas, tá? Das narinas a gente vai para a cavidade nasal e percebam aqui, né? Já nessa figura que a gente tem, né? É uma cavidade realmente. Isso tem um porquê, né? Isso tem um motivo, tá? A cavidade oral também pode fazer, né, a função aí de conduzir o ar, não sendo fisiológico, tá? Dessas duas cavidades aqui, tanto a nasal quanto a oral, a gente tem um ponto em comum que é a faringe, tá? E a faringe, ela é considerada um tubo, tá? E da faringe nós vamos para laringe, tá? Então a laringe está aqui, ela que separa, né, os órgãos, o trato gastrointestinal do trato respiratório, tá? E aqui depois nós temos a traqueia, né? Tudo isso aqui é considerado vias aéreas superiores, tá? Aí aqui, pessoal, a gente tem um ponto que é o ponto de bifurcação da traqueia, né? Que é a carina da traqueia. Né? E essa bifurcação, daí nós vamos ter os brônquios, né? Os brônquios principais, tá? Ou brônquios primários também, né? Que são o brônquio direito e o brônquio esquerdo, tá? Partindo disso, teremos diversas ramificações, né? Até chegar a nível alveolar. Aí nós temos os pulmões aqui, né? Dois pulmões, eles têm suas diferenças, tá? Percebam aqui nessa figurinha, né? Que o pulmão, ele tem uma capinha, né, em volta. Ele tem um revestimento, né? E esse revestimento é a pleura. Tá? Aqui não está falando de pleura ainda, mas lá mais para frente a gente vai falar, certo? Bom, então a gente vai começar falando de cada um, tá? Agora a gente vai falar das vias aéreas superiores. O nariz, então, ele é formado por ossos e cartilagens, né? Então percebam, vou mostrar aqui na minha câmera, se vocês estiverem me olhando. Então, o meu nariz é bem proeminente no sentido de, tudo bem, ele é grande, né? Vocês sabem que ele é grande. Mas percebam que nós temos um ponto que é ósseo, né? E em seguida um ponto que é cartilaginoso, tá? Então nós temos ossos e cartilagens aqui, né? E o nosso nariz, ele tem bastante cartilagem, são várias cartilagens que formam o nariz, né? Como ele é representado aí em todo mundo, tá? Então apresenta duas aberturas, que são as narinas, tá? E essas narinas, então, que vão permitir a entrada e a saída do ar, tá? Então, se a gente respirar pelo nariz, o ar vai entrar pelas narinas e vai sair pelas narinas, ok? Bom, falando de questões anatômicas aí, nós temos então o nariz aqui, né? A região que é a pontinha do nariz, a gente chama de pirâmide nasal. Cada um dos orifícios, então, são as narinas. E entre as narinas, né? Aqui, ó, na câmera, pessoal. Entre as narinas, a gente tem, então, o septo nasal, né? Que às vezes as pessoas têm desvio de septo, daí sente que uma narina está obstruída e a outra não, né? É bem nessa região aí. Às vezes até tem que reparar cirurgicamente, né? Porque o septo nasal ele obstrui totalmente uma narina, enquanto que a outra fica aberta, daí às vezes precisa fazer correção do desvio, tá? Então aqui mais uma figurinha, né? Só para vocês verem aqui, ó. Olha a quantidade de cartilagens que nós temos, tá? Isso aí a gente não está fazendo curso de cirurgia plástica para saber isso, né? Mas a gente tem várias cartilagens aqui, tá? Então aqui, né? Ó, aqui novamente aqui as estruturas do nariz, né? A gente tem o dorso do nariz, né? O dorso
ele chega até o ápice do nariz, tá? Em volta das narinas nós temos as asas do nariz, tá? Por que é importante a gente saber de asa de nariz, pessoal? Porque tem uma respiração que é a respiração de asa de nariz, tá? Quando a pessoa está necessitando de ar, necessitando, a demanda de oxigênio dela não está o suficiente, ela começa a usar a musculatura respiratória musculatura acessória, né, para respirar, tá? E ela começa a fazer batimento de asa de nariz. Então, ela começa, percebam aqui, ó, na câmera de novo, quando eu faço batimento de asa de nariz, ó, né? Então, eu acabo evidenciando essas cartilagens, né, nasais, ok? Só para vocês saberem, né, embaixo aqui do septo nasal, a gente tem o que é chamado de filtro do lábio, né? Qual que é a importância do filtro do lábio? É que algumas pessoas, elas nascem com malformação, né? Que é aquele lábio leporino, né? Então, dá para perceber quando o filtro do lábio, ele tem uma diferença, né? Que às vezes faz reparação cirúrgica, né? Do lábio leporino e, consequentemente, acaba tendo diferença, né? Normalmente, ela é simétrica, né? Mas, casos, acaba sendo tendo aquela impressão cirúrgica mesmo, tá? Bom, acredito que seja isso aqui. Bom, o ar entrou pelas narinas, ele vai passar pela cavidade nasal. A cavidade nasal ela é posterior ao nariz, né? E ela tem uma divisão, que é pelo septo nasal. Então, o septo nasal, ele divide, né, a cavidade nasal em duas, tá? Nesse momento aqui, na cavidade nasal, a gente tem conchas nasais. Então, perceba que é uma grande cavidade realmente, tá? Que ela vai receber o ar em grande quantidade, tá? Tem um revestimento ali, né, de células que são produtoras de muco, tá? Por que existe isso, né, pessoal? Por que nós temos essas conchas nasais? Né? Porque o ar ele vai entrar e ele vai entrar num fluxo turbulento, tá? O ar ele vai entrar, ele vai bater nessas conchas nasais e o ar vai começar a ficar turbulento, né? Vai ter um fluxo turbilionar, que a gente fala, tá? E esse fluxo turbilionar, ele serve para quê? Se o ar tem partículas poluentes, partículas de uma forma geral, né? Esse fluxo ele vai entrar e ele vai, essas partículas elas vão ficar retidas nas vibriças, tá? Então, as células produtoras de muco elas vão acabar por aprisionar, né? Enfim, trocando em miúdos, vai colar, né? Essas partículas elas vão colar nessas células produtoras de muco, tá? Daí o que vai acontecer, né? Se o ar está com muita poeira, né? Se tiver partículas, se tiver região com muito pólen, né? Até regiões siderúrgicas, né? Que tem muito fumaças, né? Poluentes de uma forma geral. Aí o que vai acontecer, né? O ar vai entrar turbilionar, né? Com fluxo turbilionar e vai ser retido aí. Resultado, né? É o popular tatu, tá? Então vocês vão perceber isso quando tiver um clima, né? Com muita fumaça, né? Essas partículas elas vão ficar ali e vai produzir muito tatu, lógico, né, pessoal? Estou falando aqui para fixar, né? Mas a gente não vai falar dessa forma, né? Ali é secreção, é muco, né? Espesso, tá? E com essas partículas, tá? As conchas nasais, elas são divididas em superior, média e inferior, tá? Então, tem conchas. E entre essas conchas ficam os meatos, tá? Então, os meatos nasais, superior, médio e inferior, tá?
Então, vamos ver na figura aqui, ó. Percebam aqui, ó. A gente tem a narina, tá? Aí da narina entrou para a cavidade nasal, tá? Na cavidade nasal, ó, a gente tem as conchas superior, média e inferior, tá? E entre elas a gente tem, ó, meato nasal, superior, médio e inferior, tá? Meato vem de meio, né? Então, o meato fica no meio das conchas, tá? E é por aqui que o ar vai ficar, né, turbilionar, tá? Vai ter esse fluxo oh, meu Deus do céu, turbulento. Fluxo turbulento ou fluxo turbilionar, tanto faz. Escolham o melhor aí para vocês. Certo? Perfeito. Da cavidade nasal, nós temos os seios paranasais, tá? O ar ele também passa por ali, certo? Estão presentes, né, em alguns ossos do crânio, eles se abrem na cavidade nasal, tá? Esses seios paranasais, eles servem para reduzir o peso do crânio, tá? Se o crânio, né, se esses ossos fossem maciços, né, nossa cabeça seria muito mais pesada, tá? Então nós temos aqui o seio frontal, né, os seios etimoidais, o seio maxilar, tá? Que são grandes cavidades aí, tá? Também tem a função de aquecer o ar que entra pelo nariz, tá? Nosso corpo é muito inteligente. Se o ar que a gente respira, ele é muito frio, né? O nosso corpo vai ter que dar um jeito de esquentar esse ar para ele chegar no pulmão, tá? E é aqui nos seios paranasais que eles vão ser aquecidos, lógico, junto com a cavidade nasal, tá? Nós também temos aqui, não tá específico na figura, mas nós também temos o seio esfenodal, tá? Esfenoidal, desculpa, que é um osso que também apresenta esses seios paranasais, certo? Qual que é a importância clínica da gente saber, né, sobre esses seios, tá? Muitas vezes esses seios eles podem se acumular de secreção, tá? Secreções produzidas nas vias aéreas superiores. Aí a gente tem uma condição clínica chamada de sinusite, né? Acredito que alguns de vocês devam ter sinusite, né? Que é uma dor horrível, né? Que é uma dor bem chata. Eu tenho sinusite, então sempre que ataca é bem complicado, né? A gente passa bastante dor, tá? No seio maxilar aqui, né? Como está muito próximo da, da arcada dentária superior, né? Esses seios podem gerar dor no dente, tá? Então, é algo importante a gente saber, ok? Prosseguindo, então, aí a gente vai para a faringe, né? A faringe, ela é um grande tubo, tá? E, por consequência disso, a gente pode dividir ela em 3 regiões, tá? Na nasofaringe, na orofaringe e na laringofaringe, tá? Na nasofaringe, ela é imediatamente atrás da cavidade nasal, tá? E ela é exclusiva, então, do sistema respiratório, tá? É nessa região que a gente tem as tubas auditivas, né? Porque a gente tem uma comunicação das orelhas, né? Para a região de nasofaringe, tá? Para que serve essa abertura? Para igualar as pressões, né, pessoal? A gente iguala-se as pressões interna e externa do nariz, desculpa, da orelha, tá? Por isso que a gente tem essas aberturas, tá? Das tubas auditivas. Para que serve isso, né? A gente viu até lá na fisiopatologia que se a pessoa tem dor no ouvido, essa dor no ouvido pode ser por uma infecção de garganta, né? Justamente por essa comunicação entre as estruturas da orelha e do sistema respiratório, tá? Viajando junto com o ar aí, quando o ar passa pela nasofaringe, ele vai passar pela orofaringe, tá? A orofaringe, como o próprio nome diz, né?
ela se comunica anteriormente com a cavidade bucal, tá? Então, se vocês abrirem a boca e olharem no espelho, o que vocês vão enxergar lá no fundo é a orofaringe, tá? E como eu já tinha falado antes, ela também serve de entrada de ar para os pulmões, tá? A diferença é que, se a gente respirar pela boca e respirar pelo nariz, o nariz tem a função de filtrar o ar, né? Aquele fluxo turbulento que fica nas conchas nasais, né, e na cavidade nasal de uma forma geral, serve para reter, né, partículas que estão no ar, né? Se por um acaso a gente respirar pela boca, a gente não vai ter esse mecanismo de filtro, tá? Então, vai ficar mais difícil da gente respirar o ar e filtrar esse ar, né? Receber essa primeira filtragem, ok? E depois da orofaringe, a gente tem a laringofaringe, né? Que apresenta a comunicação com a laringe, né? Que é do sistema digestório, que é o trato gastrointestinal, certo? Daí a laringe, ela vai conectar a laringofaringe com a traqueia, né? Essa região, ela tem diversas cartilagens articuladas, né? Então, né, deixa eu pegar aqui minha garganta. Se a gente fizer uma palpação aqui, ó, a gente vai perceber que existem diversas cartilagens e essas cartilagens são da laringe, tá? E então, forma-se a proeminência laríngea na face anterior do pescoço, tá? Mais visível em indivíduos do sexo masculino, tá? Todo mundo chama, né? Que é a estrutura mais proeminente aqui na frente é o pomo de Adão, tá? É uma estrutura, né? Que não permite a entrada de substâncias sólidas no sistema respiratório. Quem que não deixa fazer isso? A epiglote, tá? A epiglote, ela fica lá, né, batendo. Quando entra ar, abre para a traqueia. Quando entra comida, fecha a traqueia, certo? E é na região de laringe também que nós temos as pregas vocais. Antigamente falava-se em cordas vocais, né? Esse termo não existe mais. Agora, então, são as pregas vocais, certo? Então, aqui, ó, a estrutura, né, da laringe, tá? Nós temos o corpo do osso hioide, tá? Que fica bem na divisão aqui da barba, né? Ou seja, bem quando a cabeça vira pescoço, né? A gente tem o osso hioide, que é o único osso do corpo humano que ele é totalmente suspenso, né? Não existe ligação direta, né, com outros ossos, tá? Daí a gente tem a cartilagem aí tireoide, né, que fica bem nessa região aí de laringe, tá? E a proeminência laríngea, né? E depois começam as cartilagens aqui, certo? De lado aqui, né, numa visão lateral e com um corte de secção transversal, a gente tem aqui então as diversas cartilagens, né? Aqui sendo a epiglote, tá? Aqui a gente tem a entrada então, né, do ar. Aqui nós temos as pregas vocais, certo? E as várias cartilagens, tá? Eu não vou ficar falando de cartilagem aqui, cartilagem corniculada, aritenoide, cuneiforme, afinal de contas, nós não seremos fonoaudiólogos, né? A gente vai ser fisioterapeuta, tá? Mas é importante a gente saber que existem diversas cartilagens, não é uma cartilagem só, tá? E a função, né, de ter esse monte de cartilagem que torna uma estrutura que não é tão rígida, tá? Que confere aí algum poder de expansão, tá? E aí a gente vai para a traqueia, né? A traqueia começa no pescoço, logo após a laringe, tá? Desce anteriormente ao esôfago, né? Ou seja, nós temos a traqueia na frente e o esôfago fica atrás, tá? A traqueia ela tem de 16 a 20 anéis cartilaginosos em forma de C, tá? E passando esses 20, né, esses 16 a 20 anéis cartilaginosos, a gente tem um ponto de bifurcação.
que antigamente era falado carina brônquica, né? Mas hoje em dia a gente chama de carina da traqueia, tá? Essa carina da traqueia, ela vai partir para os brônquios depois, né? E essa estrutura, né, que é a traqueia, ela mede de 9 a 15 centímetros, certo? Então, ó, é imediatamente abaixo do pomo de Adão, né? Então, a gente palpa aqui, aí a traqueia já começa, né, até chegar na região da fúrcula external, certo? Isso a gente vai ver em avaliação melhor, tá? Então, aqui, né, uma traqueia, um trato respiratório, digamos assim, dissecado, né? Partindo da laringe, né? Passando pela traqueia e indo para os brônquios, né? Percebam que os brônquios, eles têm diferença um do outro, tá? Bom, chegamos na traqueia, né? Então, a gente tem funções de vias aéreas aí, né? Quais são essas funções, né? Conduzir o ar para dentro e para fora dos pulmões, né? Aquecer ou resfriar o ar inspirado, tá? Porque o ar ele tem que entrar a uma temperatura próxima da temperatura corporal, tá? As vias aéreas superiores elas vão umidificar o ar, tá? Porque é uma estrutura ciliada, tá? Tem cílios ali e esses cílios têm células produtoras de muco e vão acabar por umidificar esse ar que está entrando. Vão filtrar o ar inspirado também, tá? E funciona como mecanismo de defesa através do epitélio ciliado. Sobre isso a gente vai conversar quando a gente falar lá de UTI, certo? E daí a gente vai para os brônquios, né? Que aqui está considerado como vias aéreas inferiores, tá? Nós temos o brônquio direito e esquerdo, tá? O brônquio esquerdo, ele é maior que o direito. Por que o brônquio esquerdo é maior que o direito? Prestem atenção, tá? O brônquio esquerdo é maior que o direito porque o coração, ele repousa, né, à esquerda, né? Isso significa que o brônquio, ele precisa passar, tem uma passagem maior para poder chegar no pulmão esquerdo, tá? O pulmão direito, ele acaba sendo mais curto e acaba sendo mais largo também, tá? Tá aqui, né? Ele acaba sendo até mais verticalizado que o esquerdo. Tanto é que se alguma partícula maior, um milho, né? Se a pessoa respira um milho, se a pessoa respira uma moeda, né? Ela vai acabar no brônquio direito, porque ele é mais verticalizado que o esquerdo, né? O brônquio esquerdo, ele cruza pela frente do esôfago, tá? E isso é visível radiologicamente, tá? Então, numa análise de radiografia, vocês vão perceber isso, tá? E partindo dos brônquios, a gente vai ter várias ramificações, tá? Que ramificações são essas? Olha que estrutura bonita aqui, né? Fizeram uma dissecção aí de um brônquio, de uma árvore brônquica, né? É isso que a gente chama, tá? Isso aqui é a árvore brônquica. Então, nós temos os dois brônquios aqui, o brônquio direito e o brônquio esquerdo, tá? E a gente tem aqui, então, esse monte de ramificações, tá? Os brônquios, eles se subdividem, né, em brônquios que depois vão virar bronquíolos, tá? Então, olha aqui, né? Da traqueia, a gente tem os brônquios, tá? Dos brônquios, a gente vai ter bronquíolos, tá? Os bronquíolos vão ter bronquíolos respiratórios, aí essa região aqui de bronquíolos respiratórios já conseguem fazer trocas gasosas, tá? E daí a gente vai para os ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos, tá? Essa figura é bem interessante porque a gente tem uma traqueia aqui que tem cartilagem em volta dela. Dos brônquios a gente também tem cartilagem, tá? Dos bronquíolos a gente percebe que já não tem mais cartilagem, tá? A cartilagem ela confere estrutura, né, para as vias aéreas. Quando a gente não tem uma estrutura, ela é mais fácil de se colabar ou de se expandir, tá? Então aqui, né, a gente tem a ramificação da árvore brônquica, tá? Da traqueia. Então vão para os brônquios principais, depois vão para os brônquios lobares, tá? Para os brônquios segmentares, certo?
para os bronquíolos e para os bronquíolos respiratórios terminais, tá? Pessoal, a reunião vai acabar, tem menos de 1 minuto, tá? Depois eu vou pedir para que vocês voltem nesse mesmo link só para eu encerrar a parte de anatomia, tá bom? Bom, pessoal, então, da traqueia a gente tem os brônquios principais, dos brônquios principais a gente tem os brônquios lobares, que daí elas vão ficar em cada lobo pulmonar, que já já a gente vai ver, tá? Depois nós temos os brônquios segmentares, que são daí ramificações terciárias, tá? Aí vamos para os bronquíolos e os bronquíolos respiratórios terminais. Aí os pulmões eu vou falar daqui a pouco. Já já voltamos, hein?